Código Civil, livro 3 dos fatos jurídicos, título 1 do negócio jurídico, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. Aqui, Maria, o exemplo que eu tenho lembra que para compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, é necessária a escritura pública, ou seja, é um instrumento que a própria lei exige para a validade do negócio jurídico. E o casamento, né? Tem que dizer sim. sim. O casamento. Não pode dizer outra coisa além de sim, senão não vale. Verdade. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação da vontade subsiste ainda quando seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Aí aqui eu sempre exemplifico assim, ó, eu quero vender meu carro a Maria. Maria quer comprar. Mas na hora mesmo lá de assinar o instrumento, aí na minha cabeça, poxa, eu não quero vender meu carro. Só que eu não externei, nem Maria tem conhecimento. Por isso que essa manifestação da vontade, ela vai subsistir. Porque a minha reserva mental ficou só para mim, de não querer fazê-lo. É interessante precisar estar isso no Código Civil. Né? Isso já deve Pois ter é. dado muitos problemas. Que o direito não regula pensamento, assim como no direito penal, a gente precisa de uma conduta para haver um processamento, sentenciamento, uma punição. E assim é o Código Civil também. Artigo 111. O silêncio importa anuência. Quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Aquele velho ditado, né? Quem cala, consente. Porém, aqui, desde que as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. E é interessante porque o Código Civil ele fala mais do cotidiano. Então, assim, de certa forma, esse 110, esse 111, está falando, olha, você tem o dever e a responsabilidade de manifestar a sua vontade, de ser claro no que você quer, enfim. E aí está falando, olha, se você não fizer, a regra geral é que a gente vai entender que você consentiu. Então, é interessante porque a gente fala muito em direitos e o Código Civil ele traz bastante os deveres de confiança, lealdade, boa-fé, o tempo todo no Código. Artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que 1. For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.
2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. 3. Corresponder à boa-fé. 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo se identificável. E 5. Corresponder a qual seria razoável a negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições de negócio da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Aqui, Maria, ele entra exatamente aquela questão da suprécio, surrécio, tucoque e veniro contra fato próprio. Isso era implícito no código e ele externou de forma muito clara nesse artigo 113. Entendendo como suprécio a renúncia ou suprécio por renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício com o passar do tempo. Já a surrécio é o surgimento de um direito em razão do comportamento negligente da outra parte. Eu sempre digo, Maria, e aí me corrija se eu estiver incorreto, que uma suprécio para uma parte induz a surrécio para outra. Por exemplo, eu firmo um contrato de locação contigo, tá? Onde tu vai ser a locadora e eu o locatário. E o vencimento do aluguel é sempre dia 5 de cada mês, ok? Só que você vem pagando certinho no dia 5 de cada mês, depois de alguns meses você começa a pagar no dia 10, depois dia 15. E aí tornou-se quanto mais. Passaram-se 8 meses, você sempre pagando no dia 15. Eu nunca reclamei juros, nunca falei com você que estava atrasado, etc. Eu simplesmente tolerei. Então, o que é que eu entendo aqui? Para mim, foi a suprécio, porque eu renunciei tacitamente a ficar ao direito de lhe cobrar no dia 5, ou ao direito de lhe cobrar juro depois do dia 5. E para você, surgiu a surrécio. Surgiu para você um direito em razão do comportamento negligente da outra parte, que seria eu. Então, para você, surgiu o direito de não mais ficar pagando até o dia 5, e sim ao dia 15. Esse parágrafo primeiro foi acrescentado pela Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, e mais uma vez reforçando coisas que hoje em dia são um lugar comum, mas que estão no Código Civil. Veja, há quantos anos isso já não é debatido? A questão da intenção, a questão do comportamento, da gente atribuir mais importância à intenção e ao comportamento das pessoas do que necessariamente ao que elas afirmam. E isso tudo porque a base de uma relação é confiança e boa-fé. Então, o tempo todo você usar a interpretação, você usar usos e costumes, porque muito mais importante do que a pessoa diz é a manutenção da confiança, tanto que a quebra da confiança em seja justa causa, decisão indireta, né? Porque realmente sem confiança a relação fica prejudicada. Inclusive, Maria, nessa questão de confiança, de boa-fé, aí eu aproveito e trago um pouquinho para o direito processual, fazendo exatamente uma mistura com o direito material, né, no caso civil. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, o cheque, que é um título de crédito, mas é uma ordem de pagamento à vista. A gente sabe que não existe legalmente a figura do cheque pré-datado, né? Inclusive está em desuso porque quase ninguém usa mais cheque. Mas quem ainda usa ou quem já usou, era muito comum. A gente comprava uma coisa dividida em 10 vezes e dava 10 cheques pré-datados. E daí a parte ia, depositava antes, você não tinha fundo, voltava, negativava seu nome, era aquele problema. Eu vi uma decisão, eu acho que já há uns 3 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, do STJ, bem interessante, que ela dizia: nada obstante o cheque pré-datado ser uma figura anômala no nosso ordenamento pátrio, os usos e costumes tornaram-no algo corriqueiro na vida do cidadão brasileiro. E pelo princípio da boa-fé objetiva,
Aquele que antecipou o depósito do cheque pré-datado sem comunicar ao emitente e causou-lhe danos de ordem moral ou mesmo patrimonial, poderá responder sim por danos nessa ordem, material ou moral. Eu achei isso sensacional, porque a partir do momento que eu passo para você um cheque, Maria, pré-datado, né, na base da confiança, e você vai lá e deposita antes sem eu saber, se eu passei pré-datado é porque eu não tenho dinheiro para ele ser sacado antes, né? Então, você quebrou essa confiança íncita a essa compra e venda por meio do cheque pré-datado. É um excelente exemplo desse artigo 113, né? Algo que não precisa estar regulamentado. Aliás, o Código Civil ele é cheio dessas cláusulas gerais que, se você parar para pensar, muita lei não precisaria existir, porque já está ali, né? A questão é que isso precisaria ser interpretado sempre no caso a caso e, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm acesso, bom senso. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei, também incluído pela Lei de Liberdade Econômica. Agora veja, até as regras de interpretação, preenchimento de lacuna e integração podem ser pactuadas diretamente, além de tudo que já existe no Código Civil e no Direito Civil em geral. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Também uma estrutura de todo ordenamento jurídico. Tudo aquilo que é uma exceção se interpreta estritamente. A primeira questão diz assim, ó: a impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Essa questão é incorreta porque ela afronta o artigo 106, que diz que a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa. Então, a questão ela suprimiu a negativa. Para a validade de todos os negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, a escritura pública é essencial. Mais uma questão negativa, porque essa essencialidade de escritura pública é para os negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Portanto, não é para todos, porque se for o valor do imóvel inferior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, não se fará necessária a escritura pública. Outra questão. A doação de um bem imóvel com valor de 200 mil deve ser feita mediante instrumento público. Isso é verdadeiro porque 200 mil ultrapassa 30 salários mínimos. Nos negócios jurídicos, o silêncio importa a anuência. Isso aqui é uma meio-verdade, porque ele só importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizem e não for necessária a vontade expressa. Isso aqui foi da prova de procurador do trabalho de 2012, a banca deu como incorreto acertadamente porque estava incompleta a assertiva. Porque do jeito que estava, né, nos negócios jurídicos, o silêncio implica anuência, dá a entender que em todos os negócios jurídicos, e não é só naqueles em que as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não haja necessidade de declaração da vontade expressa. Quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa, o silêncio importa anuência. Outra questão do Ministério Público, dessa vez de 2008, é que as questões elas se repetem, embora de formas distintas.
Na interpretação das declarações de vontade, deve-se dar mais importância à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Essa questão está correta, é a transcrição ipsiliteris do artigo 112. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar onde se dará o seu cumprimento. Aqui a banca fez uma pegadinha, Maria, essa questão está incorreta, que o artigo 113 diz: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, e não cumprimento. Você vê como as bancas de concurso, elas são maldosas, né? Você lê, aí trocou a última palavra, às vezes é na última letra da questão, tipo questão A, B, C, D, já é na questão E, a última palavrinha, você já com a mente cansado, a questão lá na frente, mas tem que ficar muito atento, porque lugar da celebração e lugar do cumprimento são distintos, podem até ser iguais. Possa ser que o contrato haja de ser cumprido no mesmo lugar em que celebrou, mas não necessariamente. Por isso que tem que ter essa cautela. E a última questão... Não, eu ia falar que se, conforme o perfil da banca, essa parte de direito civil inclui muito a letra da lei, a letra do código. Então, é bem importante fazer questões que tenham a ver com letra de lei, né? Pegar lá no concurso de um bloco, comprar para fixar esses termos, né? E marcar, enfim, para não errar. Isso. E a última questão: são interpretados estritamente os negócios jurídicos benéficos e a renúncia. Está bem certinha a questão, ele só fez dar uma invertidazinha, né? Porque no artigo diz: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. E a questão traz exatamente que são interpretados estritamente. Só fez inverter, mas está bem certinho.